Bom dia pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Nossa aula de história de hoje tem como temática religiosidade grega. Religiosidade grega é essa que é construída ao decorrer do tempo, né? Ou seja, desde o princípio da Grécia até mesmo ao surgimento da polis grega, nós temos um desenvolvimento da religiosidade. E para a gente entender um pouco melhor, a primeira religião que se propaga é uma espécie de paganismo. Esse paganismo que inclusive vai incentivar o surgimento de outras religiões, até mesmo a mitologia grega que se desenvolve e que mais à frente também acaba influenciando o paganismo romano e um pouco é captado pela Igreja Católica algumas festividades e algumas coisas que são fundamentais. Mas não vamos destacar um pouco essa ligação do paganismo com o cristianismo. A aula de hoje, o objetivo central é a gente perceber como se dá esse paganismo e como ele se desenvolve até uma mitologia grega na polis grega. Beleza? Então, para compreendermos isso, primeiramente a gente tem que lembrar sobre a comunidade gentílica, o genus. E para compreender isso, a gente tem que lembrar que é considerado o genus porque era uma espécie de clã patriarcal. Clã patriarcal significa o quê? Uma comunidade que está ligada a um antepassado comum, ou seja, são uma família, porque tem o mesmo antepassado como uma coisa semelhante, e a partir disso eles vivem em uma região que se traduz a uma agricultura familiar, e vivendo nessas relações acaba tendo um líder, que normalmente é o pai, é o patriarca, o mais velho, e esse acaba organizando essa estrutura de sociedade, de comunidade, onde ele organiza a política, ele organiza a religião, ele faz as leis e justiças de organização social e tem como uma das funções vitais manter vivo o culto doméstico. Por conta disso, a gente passa a entender que o genus ele é autônomo, ou seja, cada genus tem um deus, cada genus tem os seus rituais específicos para agradá-lo, né? Cada genus passa a ter uma regra e conduta social única, as festividades são únicas, para a gente compreender, a cooperação mútua, ou seja, todos trabalham, todos rezam, todos zelam, todos obedecem o patriarca, que tem uma responsabilidade de manter a ordem e a paz, porque ele recebe, digamos assim, alguns avisos da natureza divina, né, do Deus, para que ele possa fazer o melhor nessa sociedade, né, nessa comunidade que ele estabelece. E cabe ao patriarca interpretar sonhos, cabe ao patriarca entender os sinais da natureza, cabe ao patriarca consultar o oráculo para conseguir tomar as melhores decisões da comunidade, porque ele é o responsável e a ligação entre essa família que está unificada e entre o Deus que esse genus se organiza. Ou seja, era muito comum os genus terem autonomia sobre a questão de divindades e religiões. Isso era algo muito comum, beleza? E esses rituais são particular de cada um. Então o pater ele tem a obrigação de ser o guardião, ele tem a obrigação de fazer o fogo sagrado, ele tem o objetivo de cuidar do altar do fogo, ele tem como esse objetivo ensinar os costumes e a cultura para que todos sigam o que é instruído a ele, aquele ritual. O fogo sagrado ele é importante porque quando um pater morre e outro vai substituir, todos são descendentes dessa região, você tem uma oferenda muito importante para esse culto domiciliar, ou seja, eu tenho uma sala dentro da casa, onde é só um altar com um fogo, onde eles fazem oferendas, onde eles fazem os cânticos, os rituais, as orações, para que naquela região eles pudessem agradecer aos seus antepassados e à sua divindade. Então a crença, por exemplo, de uma boa colheita, a crença de sucesso para aquela comunidade está muito relatada, muito conectada ao processo de oferendas que você faz. Por exemplo, nós temos no nosso calendário finados. O finados, na verdade, foi atribuído pelo cristianismo, mas o primeiro registro histórico está ligado aos genus. Eles escolhiam uma data no ano
E nessa data do ano eles faziam as oferendas aos antepassados para agradar. E aí o fogo, ele era ligado, ele tinha que ficar os 365 dias aceso, não poderia nunca apagar. Porque se ele apagasse, significa que a oferenda que você fez nesse único dia do ano, significa que os seus antepassados não aceitaram. E ao não aceitar, eles viram almas penadas, que saem por aí devorando tudo aquilo que eles precisam, até que a família realmente se refaça, se reorganize e valorize aos seus antepassados. Então esse culto, essa reverência, ela era muito natural nesse culto doméstico. Então era muito comum, e tem uma frase aqui, ó, a frase vai destacar um pouco isso, a particularidade dessa família. Então eles se uniam para fazer as oferendas, eles se uniam para cultuar. E não era permitido nenhuma pessoa de outros gêneros fazendo esse ritual com a família. Porque era uma coisa particular, era uma coisa ligada à união daquela comunidade. Então, a terra, o lar, a agricultura, essas três funções, para os gregos, nessa época do Gênesis, só funcionavam e unificavam essa comunidade por conta do culto doméstico. Então eles tinham que manter esse fogo aceso para também mostrar que eles reverenciam os seus antepassados, eles reverenciam aquela divindade que tinha uma representação, ou era um animal, ou era uma pedra, ou era uma árvore, ou era algum elemento natural para que eles pudessem referenciar. Beleza, gente? Então, basicamente, essa é a composição do próprio culto doméstico, que tem a frase que explica um pouco bem essa união. Então o pater, ele era um papel fundamental, porque ele ensinava, ele ligava o fogo nesse ritual e organizava todos esses processos. Perceba que a questão das oferendas, ela é muito ligada ao que os egípcios faziam, parece muito essa ligação. Os egípcios acreditavam na questão da vida após-morte, na mumificação. Então, na vida, o que eles faziam? Eles davam vários alimentos e objetos que eram da pessoa e colocava no sarcófago próximo, né? E pintavam para que pudesse reverenciar a passagem da vida pós-morte. Para os gregos, não. Para os gregos, se morre, por exemplo, uma pessoa, você também tem que fazer uma oferenda para essa pessoa para que ela pudesse saciar, porque eles acreditavam que havia vida pós-morte e que a pessoa sentiria sede e necessidades que são naturais. Beleza? Então, o fogo, ele é importante, por isso que é chamado de fogo sagrado. Então, ele era uma forma de mostrar para o pater se ele estava seguindo certo o que foi lhe ensinado, né? Que era basicamente manter o fogo o ano inteiro, sempre, ele nunca poderia apagar, e anualmente tinha uma festividade onde ele renovava essas oferendas como uma forma de agradecimento aos seus antepassados pela terra, pelo trabalho, pela comida e também pela divindade, pela vida, que era o que eles tanto almejavam. Beleza, galera? Então, a partir disso, a partir desses procedimentos, o pater, ele tinha a função importante de acender o fogo sagrado, conservar o altar e o fogo, guardar, né, os costumes e fazer as homenagens. Ele iniciava essas homenagens com cerimônias, rituais, oferendas, orações, cânticos, tudo isso para alimentar o fogo ao redor do altar. Então, diariamente eles faziam esses movimentos, que era uma forma de unificar a sociedade. Por quê? Interessante, muitos historiadores que escrevem sobre a época dizem que basicamente eles conseguiam ter uma relação muito boa e a justiça, as leis, todo esse código moral estava ligado à oração e a esse cuidado com o fogo. Então, por exemplo, eles trabalhavam, faziam tudo no dia, mas de noite era sagrado. Todo mundo se unir antes de comer e se alimentar, antes de dormir, e fazer esse ritual, esse cântico. É claro que a questão do fogo, das oferendas, você não precisava fazer sempre. Você tinha que estar naquela data específica e fazer para que pudesse agradecer. Mas, óbvio que depois que você fizesse nessa data específica, parecida com o finados na antiguidade, você só cuidava do fogo para que ele não apagasse, mantendo cada vez mais aceso aquilo que era um processo de proteção. Então, o objetivo do fogo, o objetivo do pater era o quê? Acalmar as forças místicas, as forças da natureza, né? Então, honrar as divindades, honrar os seus antepassados.
compreender os sinais naturais. Então, por exemplo, se o fogo tivesse mais fraco, já mostra o quanto a família não está tão alinhada ao trabalho e ao agradecimento e essas homenagens e cerimônias. Então você tinha que estar sempre reforçando. Apagava significava que os antepassados não estão felizes com a conduta da casa. Então é um fator que eles relacionavam essa questão familiar e a obrigação do pater de manter a ordem, manter a paz, porque ele é a ligação com o divino e as pessoas têm que seguir, têm que escutar. Ele é rigoroso porque ele é o juiz, ele é o político, ele é o lado religioso, então ele organiza toda a comunidade. Está totalmente ligado a essa força divina, da divindade dos próprios antepassados. Por isso o clã patriarcal, por isso uma sociedade bem patriarcal. Aos poucos, esses gêneros vão enfraquecendo, vão surgindo cidades-estados, vão surgindo o comércio na Grécia, e continua naturalmente essa questão religiosa. É claro que quando eles começam a ter contatos com outros povos, porque os gregos começam a crescer e começam a conquistar várias colônias, várias ilhas, eles acabam modificando um pouco essa estrutura religiosa. Então as sociedades continuam fazendo a questão do culto doméstico, mas ela passa a ser aprimorada, de modo que vai surgir a mitologia grega. E como que ela surge? Como que inicia isso? A partir da influência com os bárbaros, e para os gregos, bárbaros é todos aqueles que não têm a cultura grega, então tudo que estiver fora, que é outro povo, e que não tem a cultura grega, não fala o idioma grego, não tem a religiosidade do culto doméstico, é bárbaro. E aí nessa influência, principalmente com nórdicos, eles acabam modificando a estrutura dos deuses. Ou seja, os deuses antes eles tinham o formato do quê? Animais, eles tinham o formato de pedras, árvores, né, forças da natureza, e agora acaba tendo um antropomorfismo. O que significa isso? Já vou traduzir para vocês. Significa que os deuses eles ganham representação humana, ou seja, agora o deus ele pode se transformar em um humano e pode viver com um humano, pode aparecer a qualquer momento, ele pode estar sendo uma pessoa muito linda ou uma pessoa muito feia ou uma pessoa de diversos estereótipos, porque ele é Deus. E aí ele pode virar um animal, ele pode ser um elemento natural, e esse antropomorfismo ele vem muito ligado a essa barbárie, a esses povos que pensam de religião completamente diferente. Junto com isso, modifica muito a religião, porque além do Deus ter uma característica humana, poder ser inteligente, ser bonito, né, ter a beleza, aparecer, ser imortal, ser onipotente, ser onisciente, onipresente, todos esses elementos que uma divindade realmente tem, mostrando que ele é superior aos mortais, ele também apresenta algumas características que passam a ser bem interessantes para esse desenvolvimento da religião. Então, olha o culto doméstico no que ele vai se transformar. Então, esse Deus, além de poder se tornar humano, ele também tem características humanas na mitologia grega. Por exemplo, ele sente amor, ele sente ódio, raiva, ele se vinga, ele tem inveja, ele tem ciúme, ele é rancoroso, né? Ele é alegre, ele é brincalhão. Então, todos esses sentimentos que os homens sentem passa a ser características desses deuses na mitologia grega. O que indica um pouco do porquê Zeus vai ter filhos. Né? E filhos não com os deuses, com os mortais, dando origem aos semideuses, que são humanos, que nascem humanos e têm forças e genes dos deuses e que mostram que eles são vitoriosos, gloriosos, heróis e que mostram um pouco essa personificação. Então, diante disso, eles acabam mostrando que os deuses têm uma própria lei, que os deuses têm um papel social, a ponto que, por exemplo, Zeus ele é quem controla todo o Olimpo. Afrodite é a deusa do amor. Vamos ver o que mais. O deus da água, agora esqueci o nome. Poseidon, deus da água. Então, cada deus passa a ser representante de uma cidade-estado, né, de uma polis grega. Cada deus em alguma área passa a ter um templo para fazerem as orações e ele tem uma função, um papel social. Ele cuida de uma área destinada à natureza. E essa questão é muito importante porque vai surgir o que nós chamamos de cosmogonia. Aqui, ó, vou escrever aqui para vocês entenderem essa palavra.
que eu vou explicar rapidinho, mas vocês vão ter que pesquisar isso aí. Cosmogonia é uma forma de explicar basicamente a natureza. Então perceba que cada deus tem uma função da natureza. E aí por quê? Porque vai fazer com que as lendas expliquem o porquê que a natureza é daquele jeito, naquele patamar, naquela questão da água, na questão da sabedoria humana ou do amor. E aí a mitologia grega ela ganha essa repercussão de característica do deus como humano, o deus como inteligente, como a natureza ligada a deuses e a gente saber lidar. Então, cientificamente, não existia a palavra ciência, mas a mitologia é importante para explicar as coisas que são desconhecidas, que até então os gregos queriam saber como surgiu o mundo, por que, que as coisas são assim, mas eles não teriam um mecanismo para ser tão concreto, e aí eles usam as lendas, a mitologia, a divindade, para explicar o porquê que o céu é assim, por que acontece o trovão, por que, que as pessoas amam, por que, que as pessoas guerreiam, e aí a culpa é dos deuses, né? O deus da guerra, o deus da água que fez o ciclo, que está presente, o deus do trovão, que é o Zeus, que está tentando controlar os deuses e ao mesmo tempo ajudar os humanos. Então, esse tipo de superstição, de ideia, era a ciência da época, era a forma de explicar uma coisa que até então não era conhecida. Beleza, gente? Continuando, a gente consegue entender que eles acreditavam que basicamente a religião e a política eram um dever cívico, ou seja, os gregos levavam com devoção a religião e a política, debatiam política, debatiam religião, seguiam, então era um dever cívico porque todo mundo era pertencente a isso, tinha consigo essa ligação, inclusive os oráculos desafiando todos esses afazeres. Beleza, gente? Então, as explicações, né, sobre a origem das coisas, elas estão ligadas e associadas a narrativas místicas ou as cosmogonias, beleza? Então, diante disso, neste momento, eu vou passar para vocês atividades, beleza? Tem atividade, vou colocar algumas questões, vou sair aqui, uma tela branca, e as questões e vocês vão respondê-las. Beleza? Lembrando que eu vou colocar uma tabela, vocês vão selecionar um tema da tabela e ir atrás. Se quiser pesquisar tudo, beleza, não tem problema. Se tiver curiosidade e quiser, não tem problema. Porém, para registrar no caderno é apenas um, tá? E essa questão é a questão 3 que eu coloquei lá, que é fazer uma lista... Não, desculpa, questão 2. Destaque uma narrativa mística sobre os deuses do Olimpo, analise a tabela e siga um tema. Então, você vai escolher um tema e vai analisar o que esse Deus, ou aquela origem, né, desse tema, para que a gente possa entender uma lenda. Então é uma lenda com um tema, e aí você vai pesquisar e você vai destacar lá no caderno de vocês essa atividade. Beleza? São 3 perguntinhas, vou passar aqui, eu vou sair, vai ficar uma tela branca, vocês vão seguir essa atividade. Detalhe, eu não vou abrir ainda uma atividade avaliativa 1 hoje, eu vou abrir na semana que vem, então vocês já pesquisem, na terça-feira que vem eu vou abrir, e aí vocês já vão começar a me enviar. Vou dar um prazo lá, vou pensar numa data de prazo, e vocês vão me entregando. Beleza? Se tiver alguma dúvida, estou disponível. Então, como vai ficar a tela aqui, um abraço, tudo de bom, até a próxima, valeu, tamo junto.